Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live, iniciando aí o nosso ano de 2026. Muito prazer receber você aqui. Desejo tudo de excelente, que o seu ano de 2026 seja o melhor ano aí da sua vida, da sua família, muita saúde para você, né? Que Deus te abençoe. E a gente vai começar essa live aqui, não teria como ser uma live diferente, senão a gente tratar das questões referentes aí ao salário mínimo, né, na Europa, como que as coisas têm sido mudadas, né? A gente está falando aqui no início do ano, naturalmente, mas qual o impacto que isso pode gerar no teu planejamento, seja de mudança, seja no teu planejamento, se você já está em território europeu também. Então, eu vou fazer nessa live uma comparação entre Portugal, a Itália, a Espanha, né, que são aí os principais destinos, né, procurados por brasileiros, principalmente. Então, eu quero contextualizar para você tudo o que está acontecendo e, claro, trazer uma visão mais ampla para você poder se organizar dentro do seu contexto aí de imigração. Então, antes de mais nada, eu preciso explicar para você o que está vivendo a Europa nesses últimos tempos e aí te posicionar para esse novo ano que se inicia. Perfeito? Bom, uma questão que é fundamental, que é basilar no contexto europeu, e isso naturalmente não se restringe a Portugal, Itália e Espanha, mas especialmente aos três, é a questão referente ao custo de habitação. Esse, sem dúvida, é um grande drama europeu, eu diria. As grandes cidades, as capitais, né, as principais cidades europeias são populosas, são cidades que têm muitas pessoas, né? São cidades, eu diria, que muitas delas estão estranguladas no que diz respeito a novas construções. Dificilmente você consegue, em regiões centrais da Europa, construir novos empreendimentos, né? Novos prédios, novas casas. É muito difícil de acontecer. Existe, lógico, toda uma proteção também de patrimônios culturais, né? de proteção arquitetônica, né? Porque tem todo esse contexto, né? do velho mundo, né? Da história que a Europa carrega, né? Então isso é, sem dúvida, também um dificultador para essa questão referente à habitação. Esse, sem dúvida, é um grande drama e que 2026 tem que ser um tema bastante debatido, né? Isso já vem sendo falado, mas precisa ser mais amplamente debatido. Eu acredito que se faz necessário, e mais do que necessário, se faz urgente a descentralização das principais cidades, né? Ou seja, a expansão dos interiores, né? Os interiores da Espanha, que tem muita terra que pode ser desenvolvida, muita cidade pode ser desenvolvida, da Itália, de Portugal e de tantas outras nações, né? Então, esse é um ponto muito importante e esse talvez seja o grande fato, o grande pilar que atrapalha a questão do custo de vida, que é o que a gente vai tratar hoje aqui também nessa live. Outros pontos importantes: energia. Nós tivemos, né, a guerra, e temos ainda, infelizmente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso foi um golpe direto no fator energético da Europa, principalmente para os países que estão mais próximos da guerra, né? Então, a Alemanha sofreu muito, França sofreu muito, Itália também passou por algumas questões e outras tantas nações sofreram bastante com essa questão da guerra. E isso também trouxe consequências no que diz respeito aos custos de combustíveis e de alimentos. Se você conversar, hoje eu vivo em Portugal, se você conversar com um português ou com um estrangeiro que vive em Portugal há 10 anos, há 8 anos, você vai ouvir da boca dele falando que tudo era muito barato. E hoje já não é mais assim. Não quero dizer que está tudo caro, não é isso que eu estou falando, né? Mas em comparação com os anos anteriores, houve um aumento do custo de vida como um todo. Entende-se combustível, entende-se como arrendamento, né, aluguel, entende-se como alimentos. E isso impacta diretamente
na qualidade de vida das pessoas, uma vez que se essa pessoa tem um ganho X e as coisas passam a ficar mais caras, ela necessariamente vai precisar, em tese, ganhar mais. Só que nem sempre o mercado vai estar aquecido, atrativo, para que ela consiga ter, de repente, duas fontes de renda ou ter aumentos significativos nos seus ganhos. Essa não é uma cultura forte na Europa, tá? Boa parte da população europeia vive com em torno de 2 salários mínimos portugueses ou 2 salários mínimos espanhóis. Essa é a média da população, tá? Então, a grande maioria da população ela vai viver com mais ou menos esse valor, às vezes 1,5 salário, né? Então, quando o custo de vida aumenta, essa pessoa sente imediatamente essa realidade, tá? Então, essa questão referente à inflação, ao custo mais alto, ela vai impactar nas até crises, né? Problemas, mudanças de governo. Automaticamente, quando as pessoas sentem o problema na economia, elas têm mais insatisfação política, naturalmente, né? Então, as pessoas perdem poder de compra, os governos se fragilizam e, muitas vezes, tentam, como a gente chama no Brasil, na canetada, né? Elas tentam, de forma artificial, mexer com os preços. Então, colocam condições sem impostos, colocam condições de reduções, mas a gente sabe muito bem que uma hora a conta chega, né? E essa conta, normalmente, o próprio povo quem paga, né? Ninguém dá nada de graça, não há nada de graça, tudo tem um custo, alguém está pagando essa conta para que, por simplesmente uma canetada, se abaixe o custo de um combustível ou de qualquer outra coisa. Então, isso é muito importante. A gente já sofreu vários problemas no Brasil em relação a isso, né? Há ações, muitas vezes, chamamos de populistas, né? Eleitoreiras, dependendo do caso, para poder trazer uma sensação de redução de custos para a população, mas no final das contas a gente vê que isso é artificial e a conta chega lá na frente. Então, eu quero trazer esse contexto aqui para você. Eu vou fazer uma comparação mais ou menos rápida aqui. Não quero me estender muito nessa live, mas trazendo um pouquinho do contexto português, do contexto espanhol e do contexto italiano. Perfeito? Bom, vamos lá. Em 2025, o salário mínimo médio ali, né, português, era de 870 euros, tá? Aproximadamente isso, 870 euros. E foi proposto para 2026 o aumento do salário mínimo para 920 euros, ok? 920 euros. Considere aqui 920 euros um aumento aí mais ou menos de 50 euros de um ano para o outro, tá? E é mais ou menos, trazendo aqui uma referência para você, é mais ou menos isso que tem aumentado gradualmente ano a ano. Por exemplo, em 2024 o salário mínimo era 820, depois 870, agora 920. Então, a gente tem visto esses aumentos em torno de 50 euros anuais, tá? De aumento. Eu me lembro, né, no início aqui da nossa empresa, né, eu me lembro do salário português ser em torno de 600 e pouco, 665, uma coisa assim. Era o salário, depois foi aumentando, 700 e pouco, e assim sucessivamente, certo? Então, qual é a perspectiva que o governo quer? Portugal é um dos países que tem um dos menores salários mínimos na Europa. E a perspectiva é que, em torno ali de 2028, o salário possa chegar a em torno de 1.000 euros. Ok? Então, esse é o objetivo do atual governo, né? Então, entenda aí 920 agora em 2026, entenda mais ou menos 970, considerando aí essa continuação de em torno de 50 euros de aumento anuais, 970 talvez em 2027, e aí em 2028 a gente vai passar aí dos 1.000 euros, ok? Então, essa é uma boa referência para você fazer as suas contas. Quando você tem uma receita, né, ganhos vindos do Brasil, vindos em reais, você já pode ter essa referência. Bom, em reais, quantos salários mínimos europeus ou portugueses, por exemplo, ou espanhóis ou italianos eu tenho? É muito chato, né? A gente ter a diferença do euro para o real, né? Tá em torno de 6 e pouco, né? A diferença de real para euro, né? Isso já foi 3 e pouco, isso já foi 4 e pouco, 5 e pouco.
agora está na faixa dos 6, então isso atrapalha muito quem tem a sua renda vinda do Brasil, porque automaticamente a pessoa vai perdendo o poder de compra, porque a diferença entre as moedas, né, do câmbio, ela só aumenta, né, infelizmente, e também o salário mínimo aumenta, o custo das coisas também aumenta. Então, quem tem uma receita em reais, ele vai, de certa forma, perdendo o poder de compra ano a ano, né? Então, quem vive na Europa, é muito importante, se possível, que você também tenha, além da sua fonte de renda, de repente, em real, você também ter uma fonte de renda em euro, porque aí é euro para euro. Você ganha em euro e paga em euro, ganha em euro e paga em euro, você está equilibrado ali no teu custo de vida. Perfeito? Bom, o que a gente tem visto, então, um esforço por parte do governo português? Eles têm trabalhado para melhorar, aumentar os ganhos ano a ano, para que o país seja mais atrativo, né? Para que Portugal seja um destino mais atrativo àquele que é imigrante. Então, a pessoa que é imigrante, ele olha, poxa, eu tenho a opção de ganhar, 1.000 euros em Portugal, mas na Espanha eu vou ganhar 1.000 mais X, na Itália eu vou ganhar 1.000 mais Y, e na Alemanha, e na Suíça, e aí vai, né? Então, Portugal quer entrar nesse radar de um dos países mais atrativos. O problema é que, normalmente, quando se aumentam-se os salários, aumentam-se também os preços. E aí, a grande questão é, o poder de compra, que é o grande desafio, o poder de compra precisa ser mantido, ok? Se nós fizermos uma análise em relação à Itália, a Itália, diferente de Portugal, ela não tem, entenda aqui, o que eu poderia dizer, um salário mínimo nacional, algo que é pré-definido. Isso tem várias discussões, tá bom? Para que acontecesse. Porém, normalmente os salários, eles são definidos como se fossem por sindicatos, né? São contratos como se fossem contratos coletivos. Por exemplo, a categoria X profissional, ela tem um salário médio de tanto. A categoria Y, ela tem um salário médio de tanto, tá? E aí tem uma média ali, só para te dar uma referência, que normalmente os contratos também são calculados por hora, tá? Isso é comum em alguns países da Europa. A Itália é assim. Então, normalmente, os salários eles variam de 7 euros a 9 euros por hora, tá? Então, para que eu consiga te dar uma referência, em termos assim mais amplos, tá? Eu não quero cravar exatamente como eu posso cravar o valor em Portugal, mas na Itália, para te dar uma ideia, vou chamar assim, tá? Ainda que não haja esse termo de salário mínimo, vamos dizer, o salário médio ele flutua entre 1.000 euros e 1.300 euros mensais, ok? Então, isso aqui é para você ter uma noção, uma referência, tá? Pode ser que aconteça de uma categoria ter um pouco maior, como eu acabei de te explicar, ou uma categoria ter um pouquinho ali, mas a média é em torno disso. A Itália, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, é um país da Europa que talvez tenha uma das maiores desigualdades, tá? O norte da Itália é uma região mais próspera, tá? Com melhores ganhos, mais rica, vamos dizer assim. Isso é histórico, tá? O sul da Itália é uma região com ganhos menores, é uma região que eu poderia dizer mais pobre, se é que você me permite dizer isso, tá bom? Para o contexto italiano. Historicamente, a Itália tem as suas grandes indústrias, suas grandes empresas no norte, né? O setor têxtil, o setor da alta moda, essas coisas, automobilístico, isso é muito no norte da Itália, tá? Já no sul é a região mais, eu diria, mais agrícola, tá? Então, assim, se você fizer uma comparação em relação à Itália, você vai perceber algumas discrepâncias. Há até alguns casos em que no sul o valor por hora às vezes é até menor do que 7 a 9 euros, tá? No sul da Itália. Então, dentro do teu planejamento, se você quiser um custo de vida menor, você naturalmente vai para o sul da Itália. Né? Você quer pagar menos no aluguel, pagar menos, né, nos custos. Porém, automaticamente a chance de você ganhar menos no sul também é maior, tá bom? E aí é muito importante a sua análise ampla, completa, para que você não tenha nenhum desacordo ali dentro do teu planejamento. Perfeito? Então, a Itália, ela sofre com isso, ela é, eu diria, uma exceção, assim, dentro da Europa, nesse contexto, tá?
mas ainda não existe um consenso sobre o estabelecimento de um valor, de um salário mínimo. Isso fica mais livre, né, sendo definido pelos, vamos chamar, sindicatos, ok? Ou seja, pelos grupos coletivos ali por atividade, tá bom? Em relação à Espanha, a Espanha ela tem sim, eu diria, um salário, né, médio, né, um salário mínimo médio, né, e esse salário ele varia ali em torno de 1.184 euros, mais ou menos isso, tá bom? Lógico, como eu falei, pode acontecer de ser um pouquinho mais, pode acontecer de ser um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso, tá? Curiosamente, em 2026, a gente teve um fato importante na Espanha, que não houve ainda, pelo menos por enquanto, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2026, lógico, depois você pode ver num outro momento, pode ter sido alterado, tá? Mas, a princípio, até aqui, até a gravação dessa live, não teve uma mudança em relação a 2025, ou seja, manteve o mesmo valor. Mas ainda existe uma nova negociação, certo? E aí você tem também na Espanha os salários talvez mais altos dessa região da Europa, né? Comparando ali com Portugal, a Espanha ela traz uma diferença competitiva muito interessante. E eu, como falei para vocês, vivo aqui em Portugal e tenho vários conhecidos que moram em Portugal, residem em Portugal e trabalham na Espanha. Como é muito próximo, às vezes faz sentido da pessoa viver no país com um custo de vida mais baixo e ganhar no país com um ganho, um salário mais alto, tá? Então, dependendo da região que você viver, dependendo do trabalho que você tiver, você pode, quem sabe, viver num país e trabalhar no outro. Essa é uma realidade bem comum aqui em Portugal, certo? Então, tenho vários conhecidos que vivem essa realidade e, para eles, financeiramente é interessante. Por quê? Eles vão ter custos mais baixos, né? Em Portugal e vão ganhar mais na Espanha. Eu me lembro, né? Recentemente eu gosto muito da Espanha, estou sempre na Espanha, porque é muito perto, né? Então, eu tive uma oportunidade no ano passado, né, em 2025, de ir a Madrid, de ir a Sevilha, a Salamanca, né? São cidades que eu fiquei apaixonado, né? E naturalmente aqui também no norte, na Galícia, né? Também Vigo, Santiago de Compostela, Corunha, tem várias cidades muito legais aqui. E, curiosamente, o combustível na Espanha é mais barato do que em Portugal. Então, na ocasião, eu pago normalmente aqui em torno de 1,60, né? Um euro, né? 1,60 na gasolina aqui em Portugal e lá em 1,40, né? Então dá uma pena do caramba você ter que abastecer em Portugal, tendo ali do lado 20 cêntimos, né? Que se chama, né? Os centavos daqui, é mais baixo ali o combustível. Então, quando o pessoal vai para a Espanha, o pessoal aproveita para encher o tanque, né? Porque é mais barato. Outros tipos de impostos também na Espanha são mais baratos. Algumas pessoas falam que carros são mais baratos na Espanha do que em Portugal. Então, tem vários benefícios, várias vantagens, várias questões interessantes em relação a isso. Perfeito? Bom, então, um bate-bola aqui bem rápido para você pegar o contexto dos três países. Então, Portugal ele tem um salário mínimo, né, ali que está avançando, né, mas é relativamente baixo ainda, e ele passa por aumentos graduais. A Itália não tem salário mínimo e ela depende dos contratos coletivos, ok? Então depende da categoria profissional. A Espanha ela tem um salário mínimo um pouco mais alto e tem uma proteção política, vamos dizer assim, para que esse salário seja respeitado, ok? Em relação a poder de compra, que essa é sempre uma dúvida muito comum, a Espanha talvez seja dos três, o melhor talvez país para se viver, tá? Porque ela equilibra melhor a questão do salário com o custo de vida. Você ganha mais e você tem um custo de vida bom, entendeu? Mais equilibrado. No caso de Portugal, o salário ele vem crescendo, só que o peso relativo à habitação, o gasto com a habitação é muito grande. Ele corrói boa parte dos ganhos, né? Em relação à Espanha, por exemplo. E na Itália, a gente vive, como eu acabei de falar para vocês,
grandes desigualdades, considerando aí alguns setores profissionais e também as regiões norte e sul, né? O norte é muito mais próspero, muito mais pujante, e o sul acaba tendo condições de trabalho um pouco mais prejudicadas. Perfeito? Então, fique sempre atento a esse detalhe. Não é, para você ter uma boa qualidade de vida, não basta você ter um salário alto. Não basta somente. Você precisa analisar o outro contexto, que é o quanto você vai gastar desse salário. Se eu citasse para você aqui alguns outros países, por exemplo, a França, eu poderia citar para você a Irlanda, que sofre muito com a habitação também, ganha-se às vezes muito mais nesses países, porém, Suíça nem se fala, porém, você vai ter um custo de vida muito mais alto. Então, para viver nesses países, se gasta mais. Então, esse é o alerta, esse é o cuidado que eu quero trazer para você aqui. Não olhe somente para o salário, olhe também para o custo. E aí, se eu fizesse uma comparação rápida aqui, considerando São Paulo, considerando Rio de Janeiro, né, as grandes capitais, talvez Belo Horizonte, as grandes capitais brasileiras, se você olhar direitinho, você vai ver também que, de acordo com o salário mínimo, vamos dizer assim, brasileiro, né, dificilmente você vai conseguir alugar, né, ou ter uma vida com uma qualidade grande, considerando o salário mínimo brasileiro morando numa grande capital. Por essa razão, normalmente as pessoas vivem um pouco mais afastadas dos centros, né? O grande drama que nós temos no Brasil é que nós temos um trânsito caótico, né, nas grandes capitais, infelizmente. Já na Europa, por mais que você tenha alguma cidade que tenha problemas sim de trânsito, tá? Não tem comparação. Não tem comparação. Eu, por exemplo, brinco, né? Falo que eu vivo a 10 minutos de tudo, né? Eu vivo hoje em Braga, eu vivo a 10 minutos de tudo. Eu estou a 10 minutos da escola dos meus filhos, eu talvez estou a 5 minutos de um principal shopping aqui da região, eu estou a 5 minutos do centro da cidade, eu estou a 5 minutos de um hospital, né? Daqui de Portugal, daqui de Braga, um hospital importante. Eu estou a 40 minutos do Porto, por exemplo, eu estou a 3 horas e meia de Lisboa, eu estou a 1 hora de Vigo, na Espanha, né? A 50 minutos, 40 minutos de Tui, que é a fronteira, uma das fronteiras, né, de Portugal com a Espanha, mais ao norte aqui. Eu estou a 5 horas de Madrid, 6 horas talvez, 6 horas e meia de Sevilha, ou seja, eu estou a 6 horas do Algarve, né, do sul, do extremo sul de Portugal, mais ou menos, 6 horas e meia. Ou seja, eu estou te dando uma referência, né? E você deve ter pensado aí, poxa, caramba, eu moro, por exemplo, em São Paulo, como eu já morei em São Paulo, e eu estou a 1 hora do meu trabalho e são 10 quilômetros de distância. Ou seja, aqui eu vou percorrer muito mais quilômetros em menos tempo, porque não tem trânsito. Então, eu consigo fazer grandes... Um exemplo, uma curiosidade. Eu moro a 11, 12 horas de Paris, de carro. É loucura pensar um negócio desse, né? Deixa eu tentar pensar aqui. Eu moro a, acho que 8 horas de Barcelona, né? A 7 horas de Valência. É louco, né? Pensar uma coisa dessa. Que, se a gente for considerar o Brasil, a gente gasta, às vezes, 2 horas para ir e para voltar dentro da mesma cidade, né? Por conta de toda uma questão de trânsito, né? Também de volume, quantidade de carros, né? Falta de estrutura, de infraestrutura para poder receber toda essa quantidade de pessoas. Então, quem vive na Europa vai sobrar mais tempo na sua vida, né? Isso foi uma das coisas que eu percebi. Curiosamente, eu estou gravando essa live aqui no dia 6 de janeiro, e essa live, ela confirma aqui, né? Completa 3 anos que eu cheguei aqui em Portugal, né? Então, até uma live comemorativa aqui. Então, observe esses detalhes. Analise com cuidado, analise de forma ampla. Não se precipite. Não ouça apenas uma opinião, ouça várias opiniões e tome a melhor escolha. Eu quero dizer, vale muito a pena. Vale a pena você se organizar, vale a pena sim você se planejar para poder ter essa experiência internacional. Eu me alegro muito por essa oportunidade. Então, eu incentivo, e lógico, faça tudo corretamente, faça tudo com toda a documentação adequada. Conte com a nossa assessoria, conte com o nosso suporte para isso, para que você possa fazer a melhor imigração possível, entrar pela porta da frente, de cabeça erguida
e conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos, porque, sem dúvida, esse é o grande... É isso que vai fazer toda a diferença na sua experiência de imigração. Perfeito? Então, fique atento, continue nos seguindo nas redes sociais. Não se esquece de deixar teu comentário aqui nessa live. Não se esquece também de nos seguir nas nossas redes sociais, Aliança Global Group. Se inscreve no nosso canal aqui também no YouTube e até a próxima. Tchau, pessoal!